Olá, pessoal, bom dia. Meu nome é Maria de Lourdes, sou professora e estarei aqui dando o apoio à devolutiva da AP do 6º ano de língua portuguesa, junto com o professor Hilton, ok? Bom dia, professor. Olá, coleguinhas, bom dia. É um prazer imenso estar aqui com vocês hoje. Eu vou dar um apoio aí para a gente resolver essa prova da AP, mostrando para vocês quais são as alternativas corretas e por que as outras não estão corretas, não é? Para isso, eu espero que você tenha em mãos um bloco de notas, o seu caderno, que você também utilize, de repente, a própria prova em mãos, para você acompanhar as nossas leituras aí, não é? E já deixar marcadinho na prova o que você marcou e se você acertou ou não, tá bom? O nosso dia é rápido, são 2 aulas, mas é muito rápido. Eu vou tentar ler todos os textos com vocês hoje e explicar melhor uma por uma, tá bom? Mas é bem rápido. Ainda assim, você pode interagir no chat ou pode estar no retorno, né, oportuno, conversando com o seu professor, tirando algumas outras dúvidas que podem surgir. Tudo bem? Vamos dar início aí à questão 1, por favor. Como podem ver aí na sua tela, nós temos o primeiro texto, chamado Continho, do Paulo Mendes Campos. Vamos ler. Era uma vez um menino triste, magro e barrigudinho, do sertão de Pernambuco. Na sua alheira danada de meio-dia, ele estava sentado na poeira do caminho, imaginando bobagem, quando passou um gordo vigário a cavalo. Você aí, menino, para onde vai essa estrada? Ela não vai não, nós é que vamos nela. É engraçadinho de uma figa, como se chama? Eu não me chamo não, os outros é que me chamam de Zé. Um textinho, olha só, continho, né? Como o seu próprio nome diz, um texto bem pequeno, né? Um continho de nada. Acaba sendo um pouco humorístico, né? Um pouquinho de piada pra gente. E nós vamos ver o item, a alternativa, as alternativas agora, né? E a pergunta. Vamos lá. Nós temos aí aí tem um recortezinho do texto, né? É engraçadinho de uma figa. O uso do ponto de exclamação provoca o efeito de sentido de. Ele quer saber para que foi utilizado o ponto de exclamação. Até deixei ele grandão aí, nesse quadradinho amarelo, para você lembrar, né? Qual é o ponto de exclamação. Para que será que ele usou esse ponto de exclamação? Ora, vamos pensar um pouquinho. Ele diz, é engraçadinho de uma figa. Será que ele está contente com o que ele ouviu? Vamos recortar um pedacinho do texto que eu trouxe aí pra gente, que vai aparecer aos poucos. Ele diz assim, você aí, menino, essa é a voz do vigário. Para onde vai essa estrada? Todo mentidão, vigário, né? Aí o menino responde, ela não vai não, nós é que vamos nela. Olha que resposta o menino dá, né? O menino todo inocente, claro, respondeu dessa forma. O vigário retruca. É engraçadinho de uma figa. Como se chama? Aí o menino responde, né? Ele não se chama, que chamam ele. É engraçado a gente perceber isso. O que vocês acham que dá para sentir com isso? Será que é admiração? Ele ficou admirado pelo menino? Gostou do que o menino falou? Será que ele ficou surpreso? Porque o ponto de exclamação pode indicar isso. Admiração, surpresa, não é? Pode indicar raiva? Pode. Pode indicar um susto? Claro. Qual desses sentimentos aí foi transmitido pela expressão do vigário? O que será que vocês estão anotando aí no aplicativo? Não é, professora Lourdes? Professor, vários alunos já estão respondendo a resposta certa, a resposta C, que seria raiva, né? A grande maioria respondeu certo. Parabéns. Muito bem. Olha só que legal. A gente percebe que vocês conseguiram acertar, né? Porque com certeza perceberam no contexto, né? Para que foi utilizado esse ponto de exclamação. Porque tudo depende
de um contexto, não é? Vamos para a questão 2? A questão 2 diz assim para a gente, é um outro texto. Miss Experience será inaugurado com exposição sobre Leonardo da Vinci em São Paulo. A mostra Leonardo da Vinci, 500 anos de um gênio, será apresentada a partir do dia 2 de novembro. Olha só, uma notícia do ano passado. Temos aí nosso título e uma lead, né? A lead é sempre essa parte que geralmente está em itálico, um pouquinho menor. Ela também traz muitas informações sobre o que vem no texto, né? Que vai apresentar. Então vamos seguir aí ao nosso texto. Ó, o Miss Experience é o novo espaço do Museu da Imagem e do Som, que será inaugurado no dia 2 de novembro com a exposição Leonardo da Vinci, 500 anos de um gênio. O objetivo do novo espaço é oferecer uma experiência imersiva aos visitantes, que poderão conhecer a vida e o legado do artista italiano. A mostra apresentará 18 áreas temáticas que contam a trajetória do gênio renascentista e trazem réplicas de máquinas desenhadas pelo artista italiano. O artista italiano está em destaque aí, né? Então nós vamos precisar disso. Que lançou as bases para algumas das invenções mais notáveis da sociedade moderna, como o helicóptero, o automóvel, o submarino, o paraquedas e a bicicleta. Os visitantes terão ainda uma experiência multissensorial com animações gráficas em alta definição, com conteúdo multimídia e narrativa em áudio. Criada em parceria com o Museu Leonardo da Vinci em Roma, a exposição foi concebida pela Grande Exhibitions e conta com a colaboração de diversos especialistas historiadores da Itália e da França. Leonardo da Vinci, 500 anos de um gênio, também traz a área Segredos de Mona Lisa. Uma análise profunda da pintura realizada no Museu do Louvre por Pascal Coats, que é um engenheiro, pesquisador e fotógrafo de obras de arte. Muito bem. Se eu não me engano, a TV Cultura também está em parceria com eles, não é? Nós temos aí, na questão 2, vamos dar uma olhadinha na janela. O Museu da Imagem e do Som criou um espaço exclusivo para a mostra Leonardo da Vinci, com o objetivo de... Olha, eu quero saber qual é o objetivo de ter sido criado esse espaço, tudo bem? Essa informação está lá no texto. Vamos dar uma olhadinha nas alternativas. Professor? Pode falar. Eu estou aqui com uma aluna, a Rayane, e ela está um pouquinho confusa. Ela está perguntando assim, o senhor está corrigindo a prova? Dá mais uma orientação para eles, por favor. Olá. Bom, para você que está, assim como eu, um pouco de sono, vamos lá, recapitulando. Nós estamos corrigindo, comentando a prova da AP, da aprendizagem e processo, né? Essa mesma prova que você acabou, alguém da sua família foi buscar lá na escola, tá bom? Tudo bem? E estamos agora na questão 2. Ainda dá tempo de eu correr e pegar a sua prova lá, hein? Vamos ler as alternativas da questão 2, né? Primeiro ele quer saber qual que é o objetivo de ter essa exposição. Na alternativa A, seria colaborar com especialistas e historiadores da Itália e da França. Na alternativa B, trazer réplicas de máquinas desenhadas pelo artista italiano. Na alternativa C, analisar a pintura realizada no Museu do Louvre. Ou alternativa D, oferecer uma experiência imersiva aos visitantes. Olha, vamos pensar um pouquinho, vendo um trecho do texto que nós temos aí. O Miss Experience é o novo espaço do Museu da Imagem e do Som, por isso que é Miss, né? Museu da Imagem e do Som, que será inaugurado no dia 2 de novembro com a exposição Leonardo da Vinci, 500 anos de um gênio. Olha só o que está no texto, hein? O objetivo do novo espaço é oferecer uma experiência imersiva aos visitantes, que poderão conhecer a vida e o legado do artista italiano. Olha o que nós temos aqui. Pode adiantar, por favor? Vamos ver. Olha mais uma. Olha isso, está igualzinho no texto.
o objetivo deles é oferecer uma experiência imersiva aos visitantes. Uma experiência que eles mergulhem, né, nas obras do Leonardo da Vinci. O dúvidas desse, professor? Esse foi molezinha, hein? Professor, muito tranquilo. Parece que a maioria conseguiu acertar, pelo menos os que estão participando aqui, que são acordados, que estão participando, eles estão colocando a resposta certa, tá? Porque também a resposta está praticamente no texto, né? Ok? Muito bem. Essa estava bem destacada lá no texto, né? Muito boazinha de responder. Se você errou, não tem problema. O caráter da prova é diagnóstico. Ela olha aquilo que você não sabe para que seu professor possa te ajudar a você aprender da melhor forma possível isso que passou, tá bom? Então não se preocupe com o erro nessa hora. Vamos seguir para a nossa questão 3, que é do mesmo texto, hein? Nós temos aí, a finalidade do texto é, olha só, agora eu quero saber qual é a finalidade do texto. Para que serve o texto? Né? Alternativa A, apoiar a inauguração do Museu da Imagem e do Som. Alternativa B, descrever a vida de Leonardo da Vinci no Miss Experience. Alternativa C, oferecer ingressos para a mostra do Museu da Imagem e do Som. Ou alternativa D, informar sobre a mostra de Leonardo da Vinci no Miss Experience. Ora, vamos pensar um por um aí agora, né? Nós temos algumas palavrinhas-chave aí, que a gente pode pensar nelas. Apoiar a inauguração. Como é que a gente apoiaria a inauguração? Falando não só bem dela, como também usando principalmente aquelas frases que a gente gosta, né? Você vai gostar, é muito legal, é fantástica, você dá muitas opiniões e a gente não tem muita no texto esse tipo de informação. Não está sendo apoiada a inauguração, ele só está divulgando, né? Está falando que vai ter. Então, a alternativa A vai dançar, a gente vai fazer ela sumir agora. Desapareceu, porque não. Informações, não está sendo descrito no texto, então a finalidade do texto também não poderia ser descrever a vida de Leonardo da Vinci. Vamos fazer essa daí sumir também. E aí a gente tem duas alternativas só agora. C e D. A letra C diz assim, oferecer ingressos. E a letra D diz, informar sobre a mostra. Qual das duas será que eles estão apontando aí? Vamos ver com a professora Lourdes. Deu um probleminha no áudio da professora Lourdes, não foi? Vamos ver se ela consegue ligar o som dela de novo. Senão a gente continua e daqui a pouco eu chamo a professora. Você me interrompe, tá, professora? Quando você conseguir, você me interrompe. Nós temos aqui, ó, na alternativa C, oferecer ingressos. Foram vendidos ingressos? Em algum momento, para a mostra do Museu da Imagem e do Som? Tem valor de ingresso lá? Tem algo que indique isso? Claro que não. Ou seja, vamos fazer sumir também a alternativa C. Ou seja, a única alternativa correta, se você pontuou essa, alternativa D. Informar sobre a mostra de Leonardo da Vinci no Miss Experience. Tudo bem? Vamos dar uma olhadinha na nossa próxima questão. Opa, questão 4 vem um samba.
Samba do Ernesto, do Adoniran Barbosa, do grupo Demônios da Garoa. Eu acredito que vocês, ou seus pais com certeza, conhecem o Demônios da Garoa, Adoniran Barbosa, e provavelmente conheceu essa música também. Vamos dar uma olhadinha na letra da música. Eu não vou cantar, tá, gente? Porque se eu cantar, eu vou ter que deixar de ser professor, porque eu vou ser mandado embora. Eu canto muito ruim. Então vamos ver aí, ó. O Ernesto nos convidou para um samba, ele mora no Brás. Nós fomos, não encontremos ninguém. Nós voltemos com uma baita de uma reiva. Da outra vez nós não vai mais, nós não somos tatu. E como você sabe, letra de música, estava lá o 2x, é para cantar 2 vezes. Nós não vamos repetir, não é? No outro dia, encontremos com o Ernesto, que pediu desculpas, mas nós não aceitemos. Isso não se faz, Ernesto. Nós não se importa. Mas você devia ter ponhado um recado na porta. Aí depois vem o outro trecho que vai repetir o que nós já lemos, não é? Então nós vamos seguir. Vamos olhar a próxima, que no final da música ele vai dizer assim, ó, um recado assim, ó. Que foi o que eles acharam na porta do Ernesto. Oi, turma, não deu para esperar. Ah, duvido que isso não faz mar. Não tem importância. Assinado em cruz porque não sei escrever. Ernesto. Muito bem, nós temos aí a letra da música, muito famosa, Brasil afora. E aí vem a perguntinha para vocês. Considera-se que a letra de música foi escrita predominantemente em linguagem. Olha só, vocês devem estar cansadinhos já de ver isso no material de vocês. Quando fala de linguagem formal, linguagem informal. Então, vamos dar uma olhadinha uma por uma e vamos aí ver qual que é a correta, não é? Para lembrarmos, linguagem formal, nós vimos lá na notícia do Miss. Se quiser, pode voltar até para mim. Para a gente não ficar olhando só para as perguntas, né? O Miss, a notícia do museu, da imagem e do som, ela estava em linguagem formal. Que é aquela linguagem que segue a norma culta, padrão, né? Que segue com rigor as normas da língua portuguesa. A gente acaba utilizando isso em determinados contextos, né? Não existe certo e errado. Existem contextos. Quando você está falando com seu amiguinho, com a sua coleguinha, você não utiliza a linguagem formal geralmente. A gente acaba falando, você vai. Ah, e aí, você foi? Esse aí, você vai. Muitos alunos falam aí, ou coisa, né? Sabe aquela coisa? Aquela coisa que coisada. Então, a gente acaba utilizando a linguagem informal com os amigos. Aí eu pergunto a você, vamos voltar lá no item. Qual destes aqui será que você apontou? A, formal, B, culta, C, informal ou D, linguagem técnica? Qual você apontou aí? Com certeza, e espero eu, tenha sido a alternativa C, não é? Que é a alternativa correta. A gente ainda não conseguiu o retorno da professora Maria de Lourdes. Será? Para ela nos dar um apoio aí? Já estou aqui, professor. É a internet que caiu. A gente está fazendo ao vivo, é o risco que se corre, né? Eu vou só voltar um pouquinho na questão 3, que nós não conseguimos dar a resposta, né, do que o pessoal estava respondendo no chat. A questão 3 tinha ficado um pouco dividida entre a letra B e a letra D, né? E a gente sabe que a resposta certa era a letra D de dado. Que nem a Gabriele acertou, parabéns para a Gabriele. Já nessa questão 4, o pessoal ainda está um pouquinho na dúvida, viu, professor? Alguns estão respondendo ainda que seria a questão B, culta. Tá? Era melhor só dar mais uma explicadinha para eles. Obrigada. Muito bem, então vamos dar uma olhadinha aqui com mais calma.
A gente tem a linguagem culta, pensa uma coisa culta, assim, uma coisa arrumadinha, engomadinha, né? É aquela linguagem que segue a norma padrão. A linguagem culta é a mesma coisa que a linguagem formal. A gente pensou, nossa, esse item vai estar muito fácil, porque a A e a B significam praticamente a mesma coisa. Não há diferença entre elas, né? E a linguagem do texto, se puder colocar o texto na tela de novo, por favor, só para a gente dar uma olhadinha num trechinho só, pode ser aí no recado mesmo. Oi, turma, não deu para esperar. A gente, na linguagem formal, diria, turma, não deu para esperar. Né? Então, esse esperar é marca de... a gente pode considerar regionalismo, dependendo do contexto, ou a gente pode considerar marca de oralidade também. Depende muito do contexto, né? Então, a gente indo lá na alternativa correta C, no item, vocês vão perceber na pergunta, quer saber qual a predominância da linguagem. A palavra predominante quer dizer aquela que domina, aquela que tem maior incidência, ocorre com mais frequência, né? Por exemplo, qual será a sua atividade de lazer predominante? Será que é o futebol? Será que é o videogame? Será que é leitura de livros? Assistir esses streamings de vida que a gente tem, né? Pode ser tantos que a gente tem no YouTube, no Netflix, na Amazon. Quer dizer, qual é a sua predominância? Aquilo que você faz mais. Não quer dizer que você não faça outras coisas, entendeu? Então, aí seria a linguagem informal mesmo. Tudo bem? Vamos para o item 5. Nós temos aí um texto fantástico do Charles Dickens, o Oliver Twist. Famosíssimo também, principalmente na Inglaterra, né? É um texto de inglês, a gente tem aí. Vamos dar uma olhadinha no texto. Eu vou ler com vocês, tá bom? De noite, as crianças ocuparam os seus lugares. O cozinheiro do asilo estava ao pé da caldeira. Foi servido o mingau. Proferiu-se o Benedite. O mingau desapareceu. As crianças cochichavam, faziam sinais a Oliver, que era cotovelado pelos que lhe ficavam mais perto. A fome exasperava o pobre Oliver, e o excesso de miséria tinha-lhe tirado os cuidados. Deixou o lugar e, caminhando com a tigela e a colher na mão, disse com a voz trêmula e assustada: eu queria mais um bocado de mingau. O cozinheiro, homem gordo, bojudo, ficou pálido como um defunto. Pôs as mãos na caldeira para não cair. As velhas que o acompanhavam ficaram geladas de espanto e as crianças de terror. O que diz? Perguntou o cozinheiro. Eu queria mais um bocadinho, respondeu Oliver. O cozinheiro deu com a colher de pau na cabeça de Oliver, apertou-o nos braços e chamou o bedel aos altos gritos. O conselho estava em sessão solene quando o Sr. Bumble, fora de si, entrou na sala e, dirigindo-se ao presidente, disse: Sr. Limkins, peço-lhe perdão. Oliver Twist pediu mais. O pasmo foi geral. Pintara-se o horror em todos os semblantes. Pediu mais? Disse o Sr. Limkins. Acalme-se, Sr. Bumble. Responda claramente. Que será? O senhor disse que ele pediu mais comida depois de ter recebido a ceia marcada pelo regulamento? Sim, senhor, respondeu o Sr. Bumble. Esse pequeno acaba infalivelmente na forca, disse o sujeito no colete branco. Esse é um trechinho do texto do Oliver Twist, um órfão, né? Aí ele estava no orfanato, um orfanato que recebia verbas do governo para alimentar as crianças, e eles surrupiavam mais da metade do dinheiro, só davam um mingau ralo para eles. Isso na Inglaterra. Nenhuma coincidência conosco, claro. E aí na questão 5, vamos olhar o item. Pediu mais, disse o Sr. Limkins. Esse trechinho do texto, o uso do ponto de interrogação causa um efeito de... Olha, mais uma vez a gente está vendo pontuação, né? Para que serve essa exclamação?
Alternativa A provoca um efeito de espanto, de suspense na alternativa B. Alternativa C, entusiasmo. Ou alternativa D, melancolia. Qual é o efeito causado por essa interrogação, por essa pergunta que foi feita? Ela pediu mais? O que vocês acham que o senhor Limbkin sentiu nessa hora? E já temos alguma resposta, professora? Será que nossos alunos já interagiram conosco? Parece que a professora caiu de novo. Transmissão ao vivo, a internet não é lá essas coisas, parece que ela caiu novamente. Vamos aguardar o retorno dela, mas vamos fazendo. Ora, se ele pediu mais, se a gente puder voltar no texto, voltar uma tela, a gente vai perceber. Aliás, a gente tem o recorte aí, nem precisa voltar. Muito obrigado. Ó, tá assim, ó, nessa parte azul. Pediu mais, disse o Sr. Limbkin. Acalme-se, Sr. Bumble, e responda calmamente. Ou seja, o pasmo foi geral, pintaram-se horror em todos os semblantes. Veja, não era comum, para quem ler o livro inteiro, nenhuma criança pedir mais comida. A gente sabe que na fila da escola tem sempre aquele coleguinha que vai de novo, né? Porque acaba comendo um pouquinho mais, né? Tipo esse professor aqui, que eu também como bastante. Vamos lá na questão 5, dá uma olhadinha. Então, qual a alternativa que foi apontada? Vamos ver, a alternativa foi de espanto, né? Causou um espanto geral, todo mundo ficou, nossa, indignado. Como é que a criança pede mais comida? É para ficar indignado uma coisa dessa, né, gente? Olha só, é muito irônico isso, né? A criança que deveria comer mais e ainda levou uma colherada de pau na cabeça, coitada, né? Então não causou suspense. Para causar suspense, eu precisaria criar aquele clima, né? O que será que vem depois? Veja nas cenas do próximo capítulo. E isso causaria um certo suspense. Entusiasmo não é muito comum na interrogação, mas poderia. Nossa, será que eu vou ganhar mesmo? Aí seria o entusiasmo, talvez, né? A melancolia que está ligada à tristeza, né? Pediu mais. Não tem como dizer que ele estava triste. Ele ficou até com raiva, né? Então, vamos ver se as respostas de vocês batem com a nossa, né? A professora está de volta? Sim, professor. A maioria dos alunos realmente acertaram, que é o espanto, né? Que seria a questão, dessa questão a resposta seria a letra A. A maioria acertou. Que bom, então, não é? Porque esse texto, se vocês puderem ler o livro todo, é fantástico, tá? Ele, inclusive, está em domínio público. Você consegue ele gratuitamente online, né? Para poder ler. Bom, vamos olhar aí, então, a nossa questão 6, que ainda é sobre esse texto. A palavra em destaque bem no recortezinho do texto. A fome exasperava o pobre Oliver. Pode ser substituída sem prejuízo de sentido por... Olha, essa daí é para a gente substituir uma palavra por outra, né? Sem prejuízo de sentido. A gente precisa substituir sem que haja prejuízo ali de sentido. Que eu quero dizer assim, que diga a mesma coisa, a mesma palavra, sabe? Como se fosse um sinônimo, mas no contexto, porque nem todo sinônimo vai se encaixar aí, tá bom? Então vamos pensar um pouquinho. Ó. A fome exasperava o pobre Oliver. E até um trechinho do texto para a gente poder olhar o contexto lá. Porque se a gente ficar só na palavrinha, a gente pode errar. Precisa sempre voltar no texto, tá bom? Então vamos ver aí. Fala assim, ó, o milhão desapareceu. As crianças cochichavam, fazendo sinais a Oliver, que era cotovelado pelos que ficavam mais perto. A fome exasperava o pobre Oliver, e o excesso de miséria tinha-lhe tirado os cuidados. Olha só, o excesso de miséria tinha-lhe tirado os cuidados. Tinha tirado os cuidados. Será que isso quer dizer? É claro, que ele já não tinha mais medo era de nada. Já estava, né, tão prejudicado que não se importava mais com nada. Ainda assim, ele caminhou, né, com a tigela e a colher na mão e disse com a voz trêmula e assustada. Vamos voltar lá nas alternativas e pensar mais um pouco. A palavra acovardava. Será que ela serve para colocar ali? Acovardava não é de dar medo?
covarde, fujão, né? Vários nomes que a gente pode achar aí. Então não tem como ser a alternativa A, correto? A gente tem na letra D, distraía. Ora, distraía? Será que ele estava distraído? Ou será que ele estava tão certo do que ele tinha que fazer que ele foi mesmo cego, né? Acalmava. Nossa, será que ele foi calminho? Mostra que ele tinha até medo, não é? Será que vocês acertaram? Como é que estamos, professora Lourdes? A grande maioria está acertando sim, professor. Eles estão colocando a letra certa, tá? A letra B, tá tudo ok. E eu vou aproveitar essa deixa para lhe informar que faltam só 10 minutinhos para a gente fazer uma pausa, tá? Muito obrigado. É sempre bom avisar, porque senão desembesta falar e nosso tempo esmaga as questões, né? Então, desesperava. A fome estava desesperando ele. De certo modo, ele estava desesperado, ele precisava fazer alguma coisa, né? Então, vocês estão de parabéns, a maioria acertou. E aí a gente vai dar uma olhadinha agora na questão 7, que já vai trocar de texto. Infelizmente, o Oliver vai ficar lá atrás. Espero que você leia. Baixo nível do rio Tietê em Salto assusta visitantes e moradores. Mãe natureza fica triste. Ora, de cara assim já dá para ver que é uma notícia, né? Olha só, tem até uma lide aí. Vazão caiu quase pela metade. De 300 metros cúbicos por segundo foi para 180. No sábado, a espuma sumiu e as pedras apareceram. Olha, para quem mora na região de Salto, é muito comum ver isso, né? A espuma lá no rio Tietê. Para quem não mora, já deve ter visto na TV. Então nós vamos ler aí a notícia sobre isso. Visitantes e moradores se assustaram com a situação do rio Tietê em Salto, né, São Paulo, no fim de semana. O nível da água caiu bastante no sábado. Os turistas que visitaram o complexo da cachoeira se depararam com um piscinão de água suja e fedida. É uma pena. É um lamento estar dessa forma, comenta a técnica de enfermagem Janaína Terence. O rio está cheio de sujeira e com isso a mãe natureza fica triste, completa Lorenzo Terence, de 5 anos. Em menos de uma semana, a paisagem do Tietê mudou 2 vezes, reflexo da seca e da poluição da região metropolitana de São Paulo, que continua sendo despejada diariamente no rio. A água foi coberta por uma camada branca de resíduos de detergente e sabão. Segundo a Prefeitura de Salto, o fenômeno é resultado do baixo nível do rio, que aumenta o atrito da água nas pedras e como a concentração de poluentes é a mesma, a espuma é formada. No começo da semana, a vazão do rio caiu quase pela metade. A média de 300 metros cúbicos por segundo foi para 180 metros cúbicos por segundo. No sábado, a espuma sumiu e as pedras apareceram. O porteiro Domingos Sálvio é de São Paulo e estava passeando pela região, mas ficou assustado com a situação do rio. Muito bem. Nós temos aí esse texto que fala sobre o rio Tietê, a espuma do rio Tietê que vai parar lá em Salto, né? E aí fala que a água diminuiu bastante. E por isso, diminuiu só o quê? A água. Mas os poluentes todos ainda estavam lá na mesma quantidade. Com isso, acabou criando mais espuma e, né, quem mora em Salto sabe como é difícil isso. Infelizmente, a gente não resolve o problema do rio Tietê, né? Vamos olhar a questão 7. O fato central da notícia é, ele quer saber qual que é o fato central da notícia. Ora, do que se trata? Qual que é o tema? Qual que é o assunto principal? É isso que ele quer saber de vocês, tá bom? Então, na alternativa A, tá assim, o surgimento de pedras do fundo do rio na cidade de Salto. A quantidade de detergente e sabão lançados no rio pela população, na alternativa B. Na alternativa C está assim, o susto que levaram os moradores e visitantes de Salto com a espuma. E na alternativa D, a condição do rio Tietê devido à falta de chuva na região de São Paulo. Vamos dar uma olhadinha mais de perto no próprio texto. Você poderia, para responder essa pergunta, por exemplo, destacar coisas importantes no texto.
Um leitor proficiente, eu tenho certeza que vocês são ou serão, ele faz isso, ele destaca tudo que for necessário ou importante, que ele achar, né, importante do ponto de vista dele, no texto. Então, você destacando no texto, você vai encontrar lá, por exemplo, as alternativas, sim. E mais que isso, não é? Porque todas as alternativas estão no texto, mas só uma delas está correta. Ó, visitantes e moradores se assustaram. O nível da água caiu bastante no sábado. Os turistas que visitaram o complexo da cachoeira, aí vai falando, né? Se depararam com água suja. Se a gente olhar no próximo, tem mais destaques ainda. Se você falar assim, mas eu destaquei muita coisa, não tem problema. Por quê? Notícia é um texto que traz pouca informação. Não parece, mas ele traz pouca informação. Ele traz só os fatos, os detalhes, a fala de uma pessoa ou de outra, né? Mas o objetivo da notícia é fazer aquele texto curto. Quem faz textos maiores é a reportagem. Aí a reportagem vai lá, visita, traz especialista. A notícia não, a notícia é mais fechadinha, tá bom? É mais rápida de ser feita. Então, ó, vazão do rio caiu bastante, blá, 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 blá. Fez tudo isso, eu posso olhar as alternativas. Vamos dar uma olhadinha num quadro que foi feito aí para tentar ajudar vocês a solucionar isso. Primeiro, se eu quero saber o assunto do texto, o tema, ou do que trata o texto, eu preciso olhar aquilo que fala, aquela palavra que vai resumir tudo. É como se eu precisasse resumir o texto, né? Então, está na alternativa A assim, pedras surgiram. Eu poderia perguntar por que pedras surgiram? A resposta vai ser porque tinha pouca água. Tudo bem. Vamos pensar na alternativa B. Tinha detergente e sabão. Por quê? Então isso aí está ligado à poluição. Ótimo. Então a gente sabe que tem poluição, que tem pouca água. Aí está na alternativa C. Foi um susto para todos. Por que todos se assustaram? Aí ele vai saber. Devido à situação do rio, né? Ele tinha pouca água, ele tinha poluição, as pedras apareceram, né? A alternativa D diz assim, condição do rio. É a que fala da condição do rio, né? Aí tá assim, a gente pode pensar, mas por que tem essa condição? Porque tinha pouca chuva em São Paulo, ou seja, tinha pouca água no rio, expôs as pedras, tinha excesso de poluentes. Quer dizer, vocês conseguem perceber com esse movimento qual é a alternativa que é mais genérica, aquela que traz mais informações. E aí eu perguntaria para a professora Lourdes, que resposta eles deram antes de a gente mostrar, professora? Professor, eles ficaram um pouquinho divididos nessas informações, que nem a Bianca marcou C, a Rafaela marcou D, alguns marcaram B, né? E talvez um pouquinho mais de explicação, mas o nosso tempo assim já está praticamente já acabando, certo? Então, se eu dar uma explicaçãozinha bem rapidinha, porque aí depois a gente já vai para o intervalo, tá? Nós temos praticamente só 2 minutinhos. Tudo bem, tudo bem. A gente está dentro do tempo, pelo que eu percebo aqui nas minhas anotações ainda, apesar de estar em cima da hora. Vejam, a alternativa D, vamos olhar lá nas nossas alternativas. A alternativa D é a única que fala de todas as outras coisas que estão no texto. Olha lá, a alternativa D é a que fala da condição do rio Tietê devido à falta de chuva na região de São Paulo. A condição do rio Tietê é o assunto principal, porque é em torno disso que gira. Quer dizer, faltou chuva, poluição, as pessoas se assustaram por conta disso. Então, aquilo que é mais genérico, aquilo que a gente consegue olhar e enxergar tudo junto, quando a gente agrupa tudo, é isso que é o tema ou assunto do texto, tá bom? Não é o título, geralmente não é o título, tá bom? Porque precisa ler o texto inteiro e juntar essas informações todas para chegar ao tema ou assunto principal. Vamos agora, se não me engano, para o nosso intervalo. É isso, professora? Exatamente, professor. Agora o intervalo. Aproveitem para tomar uma água, relaxar e já já a gente volta com vocês, tá bom? Até daqui a pouquinho.